Olá, alunos, boa noite. Obrigado por estar aqui mais uma vez no meu canal do YouTube. Essa aqui vai ser a nossa aula número 02, de Portos e Hidrovias do curso de Engenharia Civil. Espero que gostem e vamos lá. Engenharia Civil, Portos e Hidrovias, aula número 02. Bom, iremos estudar uma introdução à engenharia portuária. A Lei 12.815 de 2013, o novo marco portuário do Brasil. Depois a Lei 8.617, que define as nossas fronteiras marítimas. Um panorama hidroviário nacional e o panorama do gerenciamento costeiro. Lei 12.815 de 2013. Não se pode estudar portos e hidrovias sem estudar essa lei. Essa lei é o nosso novo marco portuário. Ela foi publicada em 2013, certo? E ela revogou a antiga Lei 8.630 de 1993. A Lei 8.630 de 1993, conhecida como a Lei de Modernização dos Portos no Brasil, foi criada, justamente para privatizar os portos que antes de 1993 eram públicos e também tinham sérios problemas quanto aos sindicatos. Devido ao frete estar muito caro naquela época, o Brasil estava se tornando um país inviável de fazer rotas marítimas, porque os seus portos eram muito caros. O custo do Brasil naquela época era um absurdo. Os navios preferiam atracar na Argentina, Uruguai, até na Guiana, mas no Brasil não, porque era muito caro. Então essa Lei 8.630, ela privatizou os portos. Então, aqui uns portos que tinham 2.000 funcionários, servidores públicos, passaram a ter o quê? 500 funcionários de uma empresa privada. Eles foram arrendados. O sistema de arrendamento é por 25 anos. E a empresa que ganhasse a licitação, ela teria que investir nesses portos durante esses 25 anos, tornando-os modernos e competitivos, E em troca elas poderiam explorar a área portuária. A lei também criou o órgão gestor de mão de obra portuária, para enfraquecer os sindicatos na época. Para você ter uma ideia, quando se fazia uma greve naqueles portos públicos, os sindicatos eram tão fortes que todos os portos paravam. No Brasil inteiro. Era um prejuízo para a balança comercial, um absurdo. E também a autoridade portuária, a Conselho de Autoridade Portuária era homologatória para as decisões dos portos organizados. Importante esse conselho porque ele era representativo da sociedade, possuía vários blocos, Até hoje funciona. No entanto, a Lei 12.815 tornou o SICAP somente consultivo. Como eu já expliquei, o órgão enfraqueceu os grandes sindicatos portuários, que na época atuavam de forma truculenta e destrutiva, prejudicando a modernização dos portos no Brasil. Bom, a Lei 12.815 de 2003 definiu os portos no Brasil como porto organizado, aquele porto que possui uma autoridade portuária, e terminal de uso privativo, precisa de autorização da CEP e da ANTAQ. A CEP, gente, como eu já expliquei, é a Secretaria Especial de Portos. A ANTAQ é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, o órgão regulador do transporte aquaviário no Brasil. Estação de transbordo de carga, ETC, precisa de autorização também da CEP e da ANTAQ. IP4, Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte. O IPT, Instalação Portuária de Turismo. Também definiu os atores principais nos portos. Operador portuário, uma pessoa jurídica pré-qualificada pela autoridade portuária com responsável técnico registrado no CREA. Certo? Então você, para ser operador portuário, você tem que ir na autoridade portuária daquele porto que você quer operar, transportar a tua carga e se qualificar, apresentar toda a documentação fiscal,
documentação junta comercial, não pode ter nenhuma ocorrência. E também tem um responsável técnico. Quem é o responsável técnico do operador portuário? Um engenheiro portuário, registrado no CREA. Bom, o que é capatazia? Aquele trabalhador que trabalha no cais, carregando, operando máquinas ou carregando cargas, etc. A estiva, o trabalhador do interior do navio. Se o trabalhador portuário entrar dentro do navio para transportar cargas, ele não é um capataz, ele é um estivador. Certo? Dentro do navio a responsabilidade é do capitão do navio. Conferente de carga, confere as cargas nos cais e armazéns. Vigilância, vigia os navios e cargas, certo? A vigilância ela é desarmada. O único vigia que pode andar armado é a guarda portuária, porque ele tem prerrogativas constitucionais. O bloco, limpeza e manutenção. Bom, exemplo de porto organizado, Porto de Manaus. Porto organizado de Manaus, certo? Ele é um porto público e está arrendado, né, por 25 anos. Os contratos de arrendamento vão acabar agora em 2025. Ele é um porto que ele tem taxas baixas, né? Para quê? Para poder controlar os portos privados, para eles não colocarem taxas, fretes muito altos, né? Porque eles têm que competir com o porto público. Terminais de uso privativo, exemplo, temos aí o Chibatão e os superterminais. STUP, terminal de uso privativo. Exemplo de instalação portuária pública de pequeno porte, IP4. Bom, Novo Airão, né? Novo Airão, Porto de Manaquiri, Porto de Tabatinga, todos são IP4, instalações portuárias públicas de pequeno porte. Certo? São a responsabilidade do DENIT. Bom, uma outra lei que nós vamos estudar é 8.617. Expõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileira. Mar territorial, uma faixa de 12 milhas de largura a partir da linha da Baixa Mar Litoral. Zona contígua, compreende uma faixa que se estende das 12 às 24 milhas marítimas, contadas da linha da Baixa Mar Litoral. A ZE, Zona Econômica Exclusiva, compreende uma faixa que se estende das 12 às 200 milhas marítimas, contadas da linha da Baixa Mar Litoral. Plataforma continental compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem das 200 milhas marítimas, contadas da linha da Baixa Mar Litoral. Na plataforma continental é que se encontra o nosso pré-sal. Bom, temos aqui agora um gráfico, né, da linha de base, que é da baixa mar, quer dizer, da maré baixa. Contamos 12 milhas, certo? Temos aí o mar territorial. Depois nós temos a zona contígua, mais 12, certo? 24. Depois nós temos as 200 milhas da baixa mar, 200 milhas, zona econômica exclusiva. Depois nós temos a plataforma continental, que é o nosso leito submarino. Certo? Aqui um outro gráfico, né, sobre mar territorial, zona contígua, ZEE, plataforma continental estendida. Certo? Panorama Hidroviário Nacional, CEP, né, a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, e o Ministério do Transporte. Eles estão no mesmo nível, Ministério do Transporte e CEP. Bom, sendo que a CEP, ela controla as companhias docas, certo? As companhias docas, elas têm que prestar conta todo mês lá em Brasília com a CEP. E o DENIT é o braço de execução de ação do Ministério do Transporte. Bom, companhias docas, elas controlam os portos marítimos. E o CAP, Conselho de Autoridade Portuária. Todo presidente do CAP é indicado pela CEP. Enquanto o DENIT controla as administrações hidroviárias, que são 8. A nossa aqui da região amazônica é a AIMOC, Administração Hidroviária da Amazônia Ocidental.
Toda a administração hidroviária controla os portos IP4 e as hidrovias. Certo? Panorama de gerenciamento costeiro. Marinha de Guerra forma todo o pessoal da Marinha Mercante, através do Centro de Instrução SEAGA e SEABA. A Marinha de Guerra controla as capitanias fluviais. O Brasil, gente, não tem guarda costeira. Quem faz a guarda costeira no Brasil são as capitanias fluviais, certo? Não é como nos Estados Unidos, que tem uma marinha à parte chamada guarda costeira. Bom, as 3 navegações da Marinha Mercante: navegação de longo curso, navegação de cabotagem, navegação interior. Navegação de longo curso, quando o navio sai de um país para outro, de uma bandeira para outra bandeira. Cabotagem é que ele navega pela costa do país, né? Cabo é costa marítima do país. Navegação interior, o navio utilizou as vias navegáveis do interior. CEP, Ministério do Transporte. Quem faz as normas é a ANTAC, né? As resoluções, a agência reguladora. Panorama de gerenciamento costeiro, certificação SPS Code para portos. Avaliação de todos os portos a nível nacional para obter certificação em SPS Code. Os Estados Unidos, ele só permite a atracação de um navio no Brasil se o porto tiver com a certificação em SPS Code. Quem faz certificação no Brasil é o Ministério da Justiça, trabalha com portos. A Polícia Federal, CESPORTS, ela avalia o nível regional de obtenção do SPS Code. Nível de segurança nos portos: 1, normal; 2, possível ataque; 3, ataque iminente. Quando você chega num porto, você vê essa placa: nível 1, nível 2, nível 3. Em geral está nível 1. Próxima aula, gente, não está sistemas oceânicos. Bom, qualquer dúvida, mandem um WhatsApp ou mandem um e-mail. Não esqueçam de deixar um joinha. Muito obrigado por terem assistido essa nossa segunda aula. Obrigado, gente. Beijo no coração. Fique com Jesus. Obrigado, gente. Nos vemos na próxima aula.